Você usa a sua força interior o tempo todo. Os desafios, na verdade, são oportunidades de evolução, mas o nosso ego, muitas vezes, impede de olhar qual é o processo evolutivo diante daquela dificuldade. Mas isso não quer dizer que sempre será preciso viver um caos na sua vida para estar evoluindo o tempo inteiro. Não, não necessariamente. A evolução também acontece no amor, mas nem sempre valorizamos quando as coisas são fáceis, quando são tranquilas. Talvez a gente julgue as dificuldades apenas como um aprendizado, de uma certa forma, para nos confortar. Mas por que a gente precisa o tempo inteiro estar na força? A gente também pode soltar. Estar na força porque existe uma resistência. Você só aplica força em algo, né? Quando você quer quebrar alguma coisa, você tem que aplicar. Se ela é muito resistente, você tem que aplicar uma força maior. E se isso está acontecendo aí dentro de você, se você está tendo muita dificuldade, se você está tendo que usar demais essa força interior aí dentro de você, avalie se você não está resistindo às mudanças. Avalie se o que está acontecendo, você simplesmente está acreditando na sua fé absoluta de um bem maior. Porque quando a gente não acredita, quando a gente não tem fé, quando a gente não solta, quando a gente está ali naquela resistência total, a força tem que ser cada vez maior. E para que se desgastar o tempo todo com tudo isso? Talvez você se considere impotente muitas vezes, né? Julga que você nunca foi vencedor em nada, que jamais conseguiu superar dificuldades e nem sabe, né, de onde teria forças para tudo isso. Muitas vezes você vê determinados casos de pessoas que você vê que é uma luta, que é um sofrimento tão grande que eu falo, meu Deus do céu, pra que tudo isso? Aí logo me vem, se aquela força está sendo grande demais, é porque tem algo muito resistente ali dentro. E quando a gente realmente, às vezes é necessário, às vezes a gente dá aquela dura, dá aquela situação, mas depois você também solta. É como se você desse sua martelada ali, só espera o negócio desabar. E muitas vezes a gente não consegue esperar esse tempo. A gente não solta as nossas resistências, porque a gente quer do nosso jeito, quer no nosso tempo, da nossa hora. E quem falou que isso tudo é no meu tempo e na minha hora? Tem circunstâncias da vida que sim, que depende das minhas atitudes, que eu tenho que ser forte, que eu tenho que ser firme. Mas tem circunstâncias da nossa vida, solta. Pra que sofrer tanto? Tem pessoas que vivem no 8 ou no 80. Sabe, sempre nos extremismos, sempre nessa força interna, nessa luta, nessa batalha. É complicado a realidade muitas vezes, diante das situações que estão acontecendo? Sim, mas não precisa ser o tempo todo. Não precisa estar ali na defensiva a todo momento. Em todas as circunstâncias da sua vida, sempre vai ter o lado da calmaria. Se tem essa sensação de que você tem que estar na força o tempo todo, não fique apenas, vamos supor, achando que o mundo sempre vem com pedras pra cima de você. Porque tem pessoas que não se permitem viver a calmaria, não se colocam no merecimento. Porque se as coisas estão muito boas, fala, vixe, quer dizer que amanhã já vem problema. Não, porque tá dando tudo muito certo. Isso é impossível. Não se põe no merecimento, né? Estão sempre na defensiva, esperando uma porrada. E eu entendo, porque a vida provavelmente te judiou demais. A vida provavelmente te colocou em situações de desafios desde a sua infância, desde quando você era pequenininho, muitos até mesmo dentro do ventre materno. Mães grávidas que apanhavam dos seus maridos, que passaram por dificuldades não só financeiras, mas de saúde, que viveram naquele útero com a mãe vibrando num medo. Então você já vem ali carregando essas pancadas da vida. E aí quando você está na sua fase adulta, que você pode sim viver o seu merecimento, você não consegue. Você sempre está esperando a próxima pancada. Só que isso tem que ser curado aqui dentro. E se a pancada veio, opa, vamos olhar para isso. Vamos liberar. E às vezes eu estou precisando liberar justamente essa força, essa pancada, essa resistência toda que eu tenho. A resistência de me sentir merecedora diante dos planos de Deus. Às vezes o universo te... Sabe aquela pessoa que às vezes recebe um presente e a primeira coisa que ela fala, ai, não precisava. Gente, se aquele parente ou aquela pessoa foi lá, teve o desejo de comprar um presente para você, de te entregar, pensou em você, e você chega e fala assim, ai, não precisava. Ou seja, o que você está fazendo? Você está dando um banho de água fria naquela pessoa que pensou em você com tanto amor e tanto carinho.
E você não se põe no merecimento em receber esse amor e esse carinho. Não é pelo bem material que você está recebendo, mas sim pelo fato da pessoa ter tirado um tempo da vida dela para pensar em você. Olha que coisa, é se sentir importante, sim. De uma certa forma, alguém viajou, foi para algum lugar, ou era o dia do seu aniversário, ou uma data importante, e essa pessoa, ela gastou o seu tempo e pensando em você. E aí ela materializou esses pensamentos, esses desejos, e te entregou. E você vem, ai, não precisava. Precisava sim. Que delícia, que bom, muito obrigada. Se o universo está te mandando tudo isso, aceite. Aceite as virtudes da vida. Aceite as coisas boas. Sim, eu sou merecedora. Eu vim a esse mundo a evoluir, mas eu não preciso evoluir apenas na força. Eu não preciso evoluir apenas na dor. Eu posso sim ter essa sensação, né, das coisas boas, de viver na gratidão também. Soltar a resistência é parar de usar essa força interior o tempo inteiro. Quando a gente solta, quando a gente entrega para um bem maior e entende que as coisas são como tinham que ser, tudo fica mais leve. Você sai daquele 8 e 80 que muitas vezes nós vibramos o tempo todo. E para isso, às vezes é necessário a gente fazer uma lista dos momentos da nossa vida no qual a gente viveu as transformações positivas. Quais foram as coisas boas da sua vida que se transformaram para o positivo? Quais foram as mudanças que te deram prazer? Lembre-se como que você conduziu essas mudanças. O que foi que você fez para que isso acontecesse? Quais escolhas que você tomou que foram assertivas? Como que você se sentiu depois daquilo tudo ter sido realizado? Quando você faz essa lista dessas coisas, mesmo que seja aí na sua mente, na sua memória, você começa a sair dessa resistência toda. E eu estou certo de que você vai concluir que essa força interior que existe aí dentro, ela é muito maior do que aquilo que você imaginava. Porque muitas vezes também a gente se põe num vitimismo tão grande achando que não tem força para superar aquilo tudo. Lembre, ninguém recebe uma cruz mais pesada do que possa carregar. Então pare de reclamar. Se Deus permitiu que a situação acontecesse na sua vida, é porque Ele sabe que você pode carregar, que você tem força o suficiente para isso. E você fica, ai, mas a minha cruz é muito pesada. Você está se queixando de Deus? Você parou para pensar nisso? Olha só a mesquinhez. É a mesma coisa de você virar para o seu chefe e falar assim, ai, mas você está me dando trabalho demais. Porque não sei o quê. Não, pare de reclamar. Saia do seu vitimismo. Encare a tua cruz. Levanta daí e vai fazer o que você precisa fazer. Eu imagino como Deus deve ficar lá em cima, falar, Ele deve estar te dando tantas bênçãos na sua vida, desde a sua saúde, sua família, tudo. Por mais que Ele te dê uma cruz para você carregar, mas Ele sabe do teu potencial. Ele está te fortalecendo, Ele está te capacitando, apenas isso. Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E às vezes tem que levantar esse peso, sim. Mas você vira e fala, nossa, minha cruz é muito pesada. Olha o teu vitimismo. Olha o teu vitimismo. E ao invés de falar e reclamar que a sua cruz está pesada, fala, Senhor, está pesada, me ajuda. Como que eu faço para resolver isso? Quem pode me ajudar para isso? E não viver nos porquês. Por que disso? Por que daquilo? Por que tudo isso? Isso é o processo vitimista do ego, daquilo que a gente se transforma muitas vezes nos monstrinhos que só pensam no seu umbigo, no seu ego. E não. A gente está aqui sim para essa evolução, para essa conexão com Deus, com o universo, com o Criador. Se você está aqui nessa vida, não é por acaso. Muito pelo contrário. A sua história de transformação só está apenas começando. E é você que conduz ela. E é você que passa a viver nesse processo transformador dia após dia. Ou você está vivendo num sofrimento, num mar sem fim, ou você está naquele vitimismo, achando que tudo está contra você. Eu bati meu carro na esquina. Nossa, porque essa semana está sendo um caos. Olha a vítima aí. Pode ser que foi difícil. Pode ser que te trouxe muitas barreiras, muitas pedras no seu caminho. Ok? Solta. Simplesmente solta. Foi como tinha que ser. É nesses momentos que a gente alimenta a nossa fé, a nossa essência. E principalmente são nesses momentos que a gente libera o nosso ego. Porque é muito fácil
A gente sentar no nosso casulo, quietinho ali dentro, sem nos expor lá fora, sem dar a nossa cara a tapa e julgar o que o outro faz ou deixa de fazer. É muito fácil. E tem muitos que vivem nessa vida tomando, né, esse tempo do universo sem fazer algo para o seu próprio bem. E quando a gente busca, né, sair desse 8 e 80, a viver no nosso equilíbrio, a primeira coisa que nós temos que prestar atenção, saber o que é? É na nossa respiração. Uma vez perfeita a respiração, tudo mais entra nos eixos. Observe uma pessoa nervosa, como que ela respira. Observe uma pessoa triste, como que ela respira. Ela não tem aquela respiração equilibrada, profunda, sentindo, né, ali o teu pulmão se expandindo, sentindo o frescor do seu dia, o perfume, ou se permitindo que o processo físico do seu corpo aconteça de forma mais natural possível. Porque quando a respiração está ok, a oxigenação do nosso corpo está ok, o nosso cérebro se acalma, aqueles monte de parabólica que está conectado o tempo todo começa a se desligar. É através da nossa respiração. Respiração é vida, mas muitas vezes a gente ignora, as pessoas ignoram, não prestam nenhuma atenção nisso tudo. Estão sempre naquele bufando. E toda mudança que acontecer, ela acontecerá através da sua respiração. Observe se isso não é verdade, observe se isso não acontece contigo. E naquele momento mais ansioso, de maior medo que você tem na vida, no qual a tua mente está extremamente acelerada, qual é o remédio para isso? É a sua respiração. Todos respiram de uma certa forma errada, porque toda a sociedade está baseada em condições, em noções, em atitudes, em ter, em ser. Estão nessa correria frenética. Estão ali com medo, muitas vezes, dos julgamentos que vão vir. E aí acabam tendo essa respiração completamente equivocada. Um exemplo disso é uma criancinha que está chorando e a mãe lhe diz para não chorar. Manda ela calar a boca. E o que a criança faz? Ela começa a aprender a respiração. Não é assim. Porque essa é a única maneira de parar de chorar. Se você prender a respiração, tudo para. O choro para, as lágrimas param, tudo. Até mesmo as suas emoções ficam ali travadas. Então, aos poucos, isso se torna fixo. Não fique com raiva, não chore, não faça isso, não faça aquilo. Homem não chora. Nossa, quantos homens reprimidos, quantos homens que não se sentem amados, simplesmente pelo fato de ouvir que o homem não chora, que ele tem que ser forte o suficiente, que ele tem que usar sua força interior o tempo todo. O homem é humano como nós mulheres, e isso é do humano, soltar. E quando você reprime uma criança, de que ela não chora, de que isso, de que aquilo, a criança aprende que se ela respirar superficialmente, né, ela permanece no controle. Ela para de chorar, as lágrimas param de vir. E se ela respirar perfeita e totalmente, como toda criança nasce respirando, ela se torna selvagem. Assim ela se mutila, porque ela vai estar sendo julgada. A criança não está ciente dos tabus e das tolices familiares. E ela comete situações no qual ela é muito reprimida. E isso se torna um grande problema. E ela deixa de respirar profundamente. E a sua respiração, sim, ela fica superficial. E assim ela se isola, de uma certa forma, do mundo. Porque respirar profundamente, soltar, não requer essa rotina agitada de uma sociedade. E as pessoas de todas as sociedades reprimidas, ela tem a sua respiração simplesmente superficial. Elas respiram perfeitamente somente as pessoas que não têm uma atitude repressiva em relação à vida. Quando ela entende que a vida é esse fluir, sua respiração é bela, é completa, é inteira, é plena. Respirar como os animais, respirar como as crianças, porque elas fazem aquela respiração profunda, que restaura, que reequilibra, que corta esses pensamentos. E uma das atitudes que eu tenho diante do consultório, quando a pessoa chega na sua crise de ansiedade, de pânico, naquela agitação total, é o quê? É ensinar ela a respirar. E isso a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Quando aqueles pensamentos de raiva, de mágoa, de tristeza, quando aqueles pensamentos negativos batem fortemente aí dentro de você, qual é a saída para isso tudo? Respirar.
Mas não é não é mágica encher o seu pulmão de oxigênio. Sabe aonde que tá a mágica disso tudo? É porque você solta esses pensamentos e você só fica prestando atenção na sua respiração. E aí, essa rotação do seu cérebro, que estava a 200 RPMs, passa para 50, para 30, para 10. Porque você parou de alimentar essa rotação desses pensamentos destrutivos da sua vida. Você para de alimentar o seu negativo. E o simples fato de você prestar atenção na sua respiração é dar essa pausa. É olhar para você, é encontrar o teu equilíbrio, é dizer para você sim, está tudo bem, estamos juntos e vamos sempre estar juntos porque eu estou olhando para aqui, na minha centelha divina, naquilo que eu sempre gosto de dizer aqui para vocês, aonde existe a obra do Criador, é nesse milagre da vida e como a gente joga toda essa experiência espiritual na lata do lixo. Quando deixamos os nossos pensamentos entrarem em rotações completamente altas, em pensamentos totalmente destrutivos, de autossabotagem que estão aí dentro. Lembra? Não é o que está lá fora, é o que está aqui dentro. Não é o outro que está te sabotando, é você que está se permitindo. Não é aquela pessoa que é tóxica na sua vida que está te matando. É você que está permitindo. É você que está dando poder a ela. E quando a gente toma consciência disso, chega. Você não precisa ser forte o suficiente. Você solta a sua resistência. Se você está tendo que ter muita força para conseguir suportar e estar na vida, se você está tendo que fazer, se entregar nessa força maior, é porque a sua resistência é grande. É ou não é verdade? Olha um isopor, você precisa de muita força para quebrar ele? Não. Olhe para uma parede de concreto, você precisa muita força? Sim, porque ali tem muita resistência. E qual é a resistência que você precisa soltar neste momento? Qual é a situação no qual você está ali gastando uma força gigantesca para tentar resolver? Solta. E quando a gente solta, muitas vezes a resposta vem no nosso colo. Solta as resistências. Abandone completamente toda essa força que você tá aí dia após dia. Eu não digo que você não tem que usar sua força de vez em quando, às vezes a gente tem, mas viver nessa força, não. Aí é tolice, aí é burrice da nossa parte. E aí é quando a gente está desconectado da nossa essência e a gente está valorizando apenas o que está lá fora.